Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e hoje temos assuntos muito importantes, graves e delicados, como, por exemplo, a responsabilidade e obrigação do Exército Brasileiro em punir um general da ativa que transgride normas internas da própria instituição e se conflita com a Constituição Federal. Trata-se do general Eduardo Pazuello. A gente vai falar dessas situações, do que aconteceu nesse final de semana aqui no Rio de Janeiro e de outros assuntos correlatos também. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo! Se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos, compartilhe com seus amigos, se você gostar, óbvio, né? Dê joinha porque a gente chega mais longe ainda, chega até pessoas como você e mande seus comentários aqui porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, aquela concentração de motociclistas, a gente fez um vídeo logo na sequência e antecipou que isso ia chocar o mundo inteiro. Não tem como o mundo todo estar se mobilizando, as sociedades estarem se organizando para se isolarem, para usar os medicamentos corretos, para fazerem o tipo de asepsia, enfim, de respeitar as normas dos governos para que não haja uma ampliação das pandemias. Enfim, óbvio que esse ato, promovido ontem pelo presidente da República, iria chocar o mundo inteiro. Então, vários jornais estão chamando de obsceno o que aconteceu ontem e as pessoas não conseguem entender o que está acontecendo exatamente. Bom, felizmente não é a maior parte do povo brasileiro que se mete nesse tipo de manifestação. Essa concentração de motociclistas aqui no Rio reuniu motociclistas de tudo quanto é lugar. Eles vieram de todos os cantos, tem muitas observações hoje em relação, inclusive, à legalidade, né, desses veículos, porque muitos estavam com placas adulteradas, outros sem placas, enfim. Um gasto de dinheiro absurdo, mais de 1.000 policiais envolvidos nessa história. É uma história de lazer, né? O Bolsonaro não veio inaugurar nada, não veio fazer nenhum serviço social, não veio arrecadar alimentos, veio nada. Veio enquanto as pessoas estavam morrendo nos hospitais, ele veio fazer essa cena absolutamente sem sentido, uma cena patife. A gente não tem como analisar politicamente, gente, esse tipo de ato, porque ele não se prestou absolutamente nada, apenas seria uma forma do Bolsonaro coagir ou ameaçar as instituições com esse tipo de adesão de grupos extremamente estranhos e mostrar, olha, tá vendo? Não tentem fazer cumprir a Constituição, como ela tem que ser cumprida, porque eu tenho aqui um bando de pessoas que estão comigo e a gente vai ver na sequência aqui que pessoas são essas, né? Hoje, o jornal O Estado de São Paulo, ele publicou aqui, inclusive, uma fala do dia 19, antes dessa situação acontecer, desse passeio do Bolsonaro, onde o general Heleno dizia o que é que tinha que acontecer na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com alguém que se metesse em política. O general anda muito mal informado, o general Heleno, né? Porque se ele tivesse informações disso tudo, ele teria avisado pelo menos o Pazuello não entrar nessa roubada e vai ter que pagar pelo que ele fez, o que ele anda fazendo. Vamos ver, acompanhar aqui a fala do general Heleno. Vamos lá. Manifestações. É preciso entender qual é essa participação. Os militares da reserva, eles podem participar de manifestações políticas. Militares da ativa não podem. E serão devidamente punidos se aparecerem em manifestações políticas. Tenha dúvida disso. Então, isso aí é muito claro. E ele fala, vou colocar para vocês o link dessa fala do general Heleno, mas é muito clara, muito cristalina, não há o que se falar. Quando eu digo para vocês que o que nós analisamos no Brasil transcende qualquer tipo de análise política, é porque só um governo que não esteja dentro de padrões civilizatórios, porque o que essa gente prega não é nada conhecido, né? Seria uma narco-selvageria política. Cada um por si, Deus por todos, enfim, ninguém é de ninguém, enfim, uma coisa assim que seria um retrocesso radical no processo civilizatório. A gente quase bateria as portas das cavernas de novo com essa gente toda. E a gente vê que só um governo que reúne tanto antagonismo, tanta coisa ruim contra si, é capaz de unir pessoas e tirar pessoas do imobilismo, como, por exemplo, a Xuxa.
a Xuxa assinou um pedido de impeachment junto com o Felipe Neto, o Casagrande e outras personalidades também, o Fábio Porchat, várias personalidades que estão colocando o seu prestígio que tem em relação a determinados grupos da sociedade brasileira para confrontarem, para cobrarem o Congresso Nacional sobre as responsabilidades do presidente da República com as mortes que nós temos aqui no nosso país, que para ele são absolutamente indiferentes. Gente, quando eu estava querendo analisar o Pazuello no Rio de Janeiro, o que ele estava fazendo aqui, né? Eu fui questionar qual era a residência do Pazuello, porque eu tinha notícia que ele estava em Brasília ou ele estaria em Manaus, que é a terra dele, né? Então, o que ele estava fazendo aqui no Rio de Janeiro? Eu fui dar uma busca na residência do Pazuello e me deparei com uma situação assim, extremamente dantesca, né? Que o irmão dele foi acusado de participar de grupo de extermínio no Amazonas. Alberto Pazuello foi preso em flagrante em 1996 sob a acusação de estuprar e torturar adolescentes. Eu vou colocar esse link para vocês aqui. É um negócio muito grave. O Estado de São Paulo tinha feito uma matéria sobre isso, tinha levantado essa questão, mas isso ilustra muito para a gente, né? Essas conexões, né? O Bolsonaro, o Pazuello, mais o irmão do Pazuello com um grupo de extermínio, uma espécie de milícia do Amazonas, né? Coisa muito complicada. Como eu tenho dito a vocês, tudo que está acontecendo aqui no plano político esconde as coisas que estão acontecendo no plano econômico. O Paulo Guedes, em meio a tudo isso que nós estamos vendo aqui no nosso país, ele hoje deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo: agora vem a eleição, vamos para o ataque, diz Paulo Guedes. E aí o Paulo Guedes vai desfilando aqui o seu rosário de pensamentos mentirosos, né? Porque o Paulo Guedes, como uma das pessoas desse governo, ele não poderia ser diferente. Como todos mentem, fazem da mentira uma tática, uma estratégia política, ele também faz isso e ele engabela muitas pessoas. E ele foi falando aqui na entrevista, eu separei esse trecho aqui, quando ele diz o seguinte: o Centrão acabou vindo para cá, deu sustentação parlamentar. Foi só eleger o presidente da Câmara e do Senado que veio a aprovação de várias medidas. O Banco Central Independente, novo marco fiscal, saneamento, gás natural, Correios, Eletrobras, lei das startups, lei das falências, tudo começou a andar e está acelerando o ritmo das reformas. E aí ele vem com seus dados mentirosos. Ele diz, por exemplo, que o Brasil está na condição muito melhor que outros países, né? Ele fala dos empregos aqui no Brasil. Ele pega os empregos formais que são colocados estatisticamente numa estatística que mudou a partir de 2020, uma estatística mentirosa, porque antigamente o empregador ele não tinha obrigação de avisar quando um empregado era demitido. E a partir de então, eles passaram a ser obrigados a colocar todo mundo que é demitido e que é contratado num cadastro. Então, isso gerou a impressão que o governo artificialmente estaria dando mais emprego. E ele esquece de dizer que o Brasil tem quase ou mais de 40 milhões de pessoas que não estão no mercado formal de trabalho. Enfim, mas são muitas mentiras, gente. E aí, como eu sempre digo a vocês, por que Bolsonaro, praticando todos os crimes, ele não cai? E aí a gente vai ver as conexões. Paulo Guedes, ele é o representante do mercado financeiro nacional e internacional, o cara que ajudou a destruir o Chile, a roubar direitos sociais do povo chileno. A gente tem que usar o português claro, é roubar mesmo. Tem essa de diminuir, não. Eles roubaram todos os direitos da saúde, educação, da previdência social no Chile e fez com que o povo chileno ficasse cada vez mais empobrecido. Só fazendo um parênteses, eu tinha falado para vocês que os meios de comunicação aqui no Brasil não estão dando cobertura ao que está acontecendo no Chile, né? E por acaso, olha o que aconteceu. Foi só eu falar, parece que eu estava acertando. Isso é uma matéria aqui de página inteira no jornal O Globo, dizendo o que aconteceu lá no Chile. Eu separei aqui alguns trechos aqui, né? A matéria revolta anunciada, insatisfação da classe média precarizada derrubou o modelo chileno, mostrando que tudo aquilo que Paulo Guedes fez no Chile foi nocivo ao povo chileno. A matéria informa que a grande riqueza do Chile, que é um país absolutamente exportador de commodities, como é o Brasil, eles exportam cobre, minério, enfim, outros produtos primários, a riqueza toda vai para as mãos de 1%.
da elite chilena, enquanto o restante das famílias chilenas, 66% das famílias, estão endividadas e a maior parte não está conseguindo pagar a conta, porque tem que pagar a saúde, pagar a educação e por aí vai. O modelo que o Guedes está querendo implementar no Brasil foi varrido agora por esse processo constituinte lá no Chile. Mas a gente entende, né, que Paulo Guedes, sendo uma pessoa do Instituto Millennium, né, e que se conecta com os interesses dos grandes grupos de meios de comunicação, a gente vai ver aqui, né, numa fala que eu separei, numa pesquisa que eu fiz, que eu vou disponibilizar para vocês, como é que essa conexão se dá através do Instituto Millennium. Diz aqui a matéria: o Instituto Millennium foi fundado em 2005 com o nome de Instituto da Realidade Nacional, pela economista Patrícia Carlos de Andrade. Trata-se de um organismo ideológico financiado por entidades como a Rede Globo e o Bank of America e que atua para disseminar sua ideologia, gerando um senso comum que lhes permita criar base de apoio às políticas de entrega das riquezas das nações, entre elas o Brasil. Entre os seus fundadores do Instituto estão quadros do governo FHC, como o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, empresários das telecomunicações, como João Roberto Marinho, vice-presidente das organizações Globo, e os economistas, como o atual ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos lembrar que o Paulo Guedes tentou aproximar de forma literal, forma muito concreta, né, o João Roberto Marinho do Bolsonaro, um dia antes daquele atentado que ele sofreu lá em Juiz de Fora. Isso está documentado também em várias matérias, enfim. Então, nós todos somos levados a crer, né, pelo que a gente vê nas redes, pelo discurso, pelas matérias aparentemente críticas ao Bolsonaro que eles estão criticando, mas, na verdade, eles estão acobertando todo tipo de patifaria que o Bolsonaro patrocina para esconder o assalto que nós estamos sofrendo. E aí a gente vai chegar aqui numa situação pitoresca, né? Primeiro lembrar aqui que o Bolsonaro foi também para o Equador, né? E ele leva uma entourage com ele, o Eduardo Bananinha foi para o Equador também, lá o Bolsonaro bota máscara, vai o pastor Marcos Feliciano, aquele dos dentes de R$157 mil pago com o nosso dinheiro, para ele ficar com um sorriso bonitinho, né? Enfim, então Eduardo Bananinha, um monte de personagens aqui vão andando com o Bolsonaro, gastando dinheiro público sem nenhuma justificativa. Bem, e aí a gente chega no papo de ontem, no papo do discurso selvagem, ou anarco-selvagem do Bolsonaro. Gente, eu separei aqui pequenos trechos aqui para mostrar como o Bolsonaro ele age contrariamente a qualquer tipo de princípio republicano. Vamos pegar algumas falas aqui, separei só 4 pedacinhos, gente. Vamos lá, o primeiro deles, vamos lá. Jamais ir às ruas para manter vocês dentro de casa. Não o Exército Brasileiro e a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Rodoviária Federal que está aqui. Bom, em primeiro lugar, ele sempre disse o meu exército. Como ontem tinha 1000 policiais também, militares aqui do Rio de Janeiro, ele ampliou o desejo golpista dele de não só ter o exército sob o seu comando, mas como ter as polícias também, né? Gente, vocês olham aqui no palanque, está o Marcos Feliciano, o Hélio Negão, o ministro Tarcísio, outro deputado, o deputado Carlos Jordi, aquele que quebrou a placa da Marielle, se elegeu nesse tipo de situação dantesca. Ali o outro segurança do Bolsonaro, o sargento ali que foi para Israel, atrás do spray lá de milagroso, que isso está sendo objeto da CPI. Mas vamos pegar outras falas aqui. Separei aqui uma fala no minuto 6. Nós temos o sagrado direito de ir e vir. Aqui, né, vocês podem ver assim que a turma está gritando, eu autorizo. E ali atrás está o Pazuello, acho que dá para vocês verem ali camisa azul, e as pessoas estão gritando, eu autorizo, mas autorizo o quê? Autorizo o Bolsonaro tentar dar um golpe, o Bolsonaro baixar um decreto absolutamente conspirador da nossa democracia, né? Vamos pegar aqui outro trecho aqui, tem falas aqui que chegam a ser pitorescas. Vamos pegar aqui o deputado Hélio Negão, ele falando aqui sobre o que é a vida de um deputado bolsonarista, né? Vamos lá. O que eles preconizam? Bom dia! Pessoal, está chegando a hora daqueles que são a
a favor do aborto vão perder para aqueles que somos contra. Bolsonaro defende a família, defende o Brasil, defende a pátria. Vocês vejam só, aí o Hélio Negão mete uma questão de aborto, né, falando de família. Aí você olha no palanque aqui, não tem uma mulher, né? É um troço assim... Gente, olha, Freud ia ter trabalho para analisar o que é o governo Bolsonaro. E aí a gente pega falas bizarras, como, por exemplo, essa aqui do ex-ator, né? Ator Mário Gomes. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Olha só para vocês verem. Vamos pegar aqui um trecho. Jesus Cristo salvou a gente. E esse cara também. Esse cara salvou a gente também. Então vocês vejam, e teve um momento aqui que eu não vou conseguir achar, gente, que foi o humorista Castrinho, né? Ele dizendo também que o Bolsonaro seria o único capaz de salvar o povo brasileiro. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. 11h54. Deixa eu ver se acho que é nesse trecho aqui, ó. Vamos ver lá aqui. Que é o único brasileiro que pode salvar nossa terra. Então, gente, é um ato de gente sem noção, é uma bagunça, é anarco-selvageria. E essa gente toda vai fazendo esse tumulto para roubar o povo brasileiro, para tentar roubar aquilo que Paulo Guedes roubou junto com Pinochet, o assassino, o torturador, o ladrão, o corrupto. Tudo que eles fizeram contra o povo chileno é o que eles querem fazer aqui no nosso país. Os discursos de Bolsonaro são absolutamente vazios, ele não fala nenhuma proposta para combater a fome, o desemprego, são sempre coisas muito vagas, sempre combatendo o comunismo, dizendo que a liberdade está em risco. Ele não diz, não existe conteúdo nenhum na fala do Bolsonaro, é só uma coisa para enganar as pessoas que estão ali. E vão vendo que a única alternativa que o Bolsonaro propõe é isso que eu falei para vocês, uma espécie de anarco-selvageria, a balbúrdia, o ninguém é de ninguém. Eu fico imaginando como é que seria um papo do Bolsonaro, o Hitler, o Mussolini e o Pinochet. No que eles divergiriam, né? Eu estou preparando aqui um conjunto de frases desses personagens para a gente ver no que eles se diferenciam. Mas vai ficar para um outro papo, vamos aguardar os próximos acontecimentos e esperamos que o Exército Brasileiro não deixe que o nosso país, pelo menos a própria instituição do Exército Brasileiro, não se contamine por esse anarco-selvagerismo praticado por tantas pessoas no governo e por alguns militares que estão dentro do governo Bolsonaro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Mande seus comentários para cá, tá bom? Tchau.